Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para mais um projeto nosso Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso e uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E galerinha, hoje nós vamos dar continuidade, tá? A segunda parte aí da nossa aula sobre os espaços urbano e o espaço rural. Na última aula, nós falamos sobre os espaços urbanos, sobre suas características, evoluções, e hoje nós vamos falar sobre o belo espaço rural. Vamos explicar o que é em sua definição, a importância desse espaço para a sociedade como um todo, os fatores que vão levar à redução populacional desse espaço, as relações de desigualdade que ocorrem no espaço rural e, claro, que vão influenciar também no espaço urbano e vice-versa. E, por último, a gente finaliza falando das novas perspectivas, né, que vêm ocorrendo dentro do espaço rural. Beleza? Então, é uma aula aí bem legal, uma aula bem atual, que tu vai aí depois ver, realmente dá para distinguir bacana, e na hora que cair na tua prova, tu vai lá e, ó, gabarito na certa. Beleza? Sempre lembrando que, ao terminar essa aula, ou quer ver a aula anterior sobre espaço urbano, todos esses materiais estão disponíveis para ti. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, galera, tá? Tem no YouTube, tá? Tá no Instagram, tá bom? Tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira. Então tu tem todo o material à tua disposição, tu tem toda uma equipe top, galera, tá? Para te ajudar aí nos teus estudos. Tu tem Guilherme, tu tem Maroni, tu tem Renata, Cacau, Celso, galera aí top, tá? Para te ajudar. Então nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias que a gente está te esperando. Beleza? Então, galerinha, sem mais delongas, para a gente começar, né, com o pé direito, vamos dar aquela respirada funda, ó. Oxigenar o cérebro e vamos partir para cima desse conteúdo para ser aquele sucesso. Beleza? Então, primeira coisinha, galera, tá importante. Primeira coisa muito importante. Marcos, o que é esse espaço rural? Nós vamos pegar a definição do IBGE. Como eu te disse no espaço urbano, para o IBGE, qualquer espaço acima de 20 mil habitantes é considerado um espaço urbano. Logo, para o IBGE, espaços com menos de 20 mil habitantes são considerados por si o espaço rural. Tá bom? Então, tem menos de 20 mil habitantes, é considerado espaço rural. Uma outra questão importante, fazendo a comparação entre espaço urbano e espaço rural, é que enquanto no espaço urbano tu tem uma maior concentração populacional e um espaço mais delimitado, ou seja, aquele espaço da cidade, no espaço rural tu tem uma maior abrangência, né, em relação a espaço. Por quê, Marcos? Porque quando a gente fala de espaço rural, tu tem aquelas áreas ocupadas, onde as pessoas moram e tal, mas tu tem também as áreas não ocupadas, as áreas de mato. Isso também é espaço rural. Então, quando a gente fala de dimensão espacial, o espaço rural ele tende a ser maior. Uma outra questão importante também do espaço rural é que ele vai apresentar uma menor dinâmica econômica se comparado aos espaços urbanos, onde tu tem aí, né, maiores propensões de relações de negócios, né, e variadas oportunidades, tá bom? Uma outra questão muito importante que se diferencia o rural do urbano é a quantidade de população. Enquanto nas áreas urbanas tu tem grandes adensamentos populacionais, maiores concentrações de pessoas e habitações, tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical, nas áreas do espaço rural tu tem áreas menos ocupadas, né? Ou seja, tu não tem grandes adensamentos populacionais, ou seja, tu tem uma população mais espaçada. Uma casa aqui, uma casa ali, né? Tu não tem essa grande concentração de população. Mas, galera, uma questão muito importante, tá bom? Quando a gente fala de paisagem, o conceito geográfico, isso também fica muito claro para diferenciar o espaço urbano de espaço rural. Enquanto a gente fala de espaço urbano em paisagem, a gente remete logo aqui ao concreto,
prédios, né, avenidas, vias, enquanto no espaço rural nós temos essa noção de paisagem com áreas mais verdes, né, com casas mais esparçadas. Mas lembra, quando a gente fala de paisagem, é aquilo que nós podemos sentir através, né, dos nossos sentidos, que não apenas a visão. Vou te dar um exemplo fácil bem aqui, tá? Tem muita gente que, por exemplo, como que vem do interior, das áreas rurais, que quando sente aquele cheiro assim de grama molhada, fala assim: "Eita, lembrei da minha casa, lembrei da minha infância". Isso, galera, é conceito de paisagem rural, pelo cheiro, tá certo? Para tu ter noção. Bacana? E para a gente fechar com chave de ouro essa distinção, tu não pode esquecer da questão econômica, tá? Lembra que no espaço urbano há o predomínio de duas atividades, de dois setores. O setor secundário, que é o setor da indústria, e o terceiro setor, que é o setor do comércio. Logo, no espaço rural, tu tem o predomínio das atividades de primeiro setor, ou seja, as atividades agropastoris e extrativistas, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Belezinha? Facinho, né? Então, bora evoluir, galera, tá? Uma questão importante quando a gente fala do espaço rural é que ele vai ter uma grande importância, tá, para a sociedade como um todo. A primeira delas, e a gente não pode deixar de frisar, é que são nas áreas rurais onde é produzido o alimento, que é destinado tanto para o consumo local, mas principalmente para onde? Para o consumo do espaço urbano, galera, tá? E por mais que isso daí tu precisa estar atento, tá na tua prova. Por mais que o espaço rural ele venha apresentando uma diminuição em questão populacional, isso não significa dizer que a produtividade venha caindo de alimento. Pelo contrário, a demanda alimentar ela vem aumentando cada vez mais. Nesse aspecto entra a chamada mecanização, que a gente vai até falar mais aprofundada mais à frente. Mas eu já quero te lembrar isso, tá, galera? As provas gostam muito de cobrar. Mesmo com a queda populacional, a produtividade do espaço rural vem aumentando, devido aqui à mecanização, né, à evolução tecnológica das atividades agrícolas. Então, a primeira importância é a produção de alimentos para o interno, mercado interno, e aí tanto o rural quanto o urbano, mas também para o mercado externo. Quando a gente fala de produção alimentar para o mercado externo, nós estamos falando de uma questão extremamente importante aí para o Brasil principalmente, né, que é a geração de renda e emprego, galera, tá certo? O setor agropecuário brasileiro, ele é muito importante para o PIB nacional. É uma das grandes atividades econômicas hoje do nosso país, tá? Inclusive, tem uma aulinha dessa na plataforma para ti, se quiser dar uma aprofundada sobre as atividades agropecuárias brasileiras, dá uma olhada lá que vai passar todo um quadro, tá? Mas voltando, a área rural ela tem uma importância monstra no aspecto de geração de renda e, obviamente, também geração de emprego para variadas classes sociais, tanto da classe, né, que a gente, digamos assim, que recebe uma menor remuneração, faz trabalhos teoricamente mais fáceis, trabalhos teoricamente braçais, tá? Tanto também de classes econômicas mais abastadas, né, que vão envolver aí principalmente maior qualificação profissional, agrônomos, técnicos, dentre outras funções. Belezinha? E galera, uma questão importante quando a gente fala do espaço rural é que ele vai ter uma importância muito grande, tá, em relação ao êxodo rural e o aumento dos problemas urbanos. Quando você tem um aumento da desigualdade social nos espaços rurais, a tendência é que as pessoas saiam daqui buscando melhores condições de vida. Onde? Normalmente onde tem emprego, ou seja, se deslocam para o espaço urbano. E muitas vezes esse espaço urbano não vai estar preparado adequadamente para receber esse contingente populacional, e muitas vezes nem essas populações vão estar ali preparadas, quando a gente diz preparação de qualificação, né, para ocupar determinadas vagas de emprego. Resultado, tu tem uma cidade crescendo de uma forma talvez muito rápida, muitas vezes, e isso pode gerar problemas no espaço urbano, por exemplo, de poluição, desmatamento, violência, dentre outras situações. Então, solucionar a problemática do espaço rural é importante para as pessoas que vivem no espaço rural, mas também para o espaço urbano, para uma melhor harmonia de ambos. Belezinha? Marcos, tudo facinho. Então, bora evoluir. Galerinha, como eu acabei de te dizer, uma tendência, isso não apenas a nível nacional, mas uma tendência a nível mundial, tá? É a redução populacional do espaço rural. Veja bem,
Não confunda, tá? Quando eu falo redução do espaço rural, eu estou falando redução populacional. Não confunda com redução territorial. O espaço rural ele tende a ser maior em abrangência espacial, mas a sua população tende a diminuir, né? Isso é uma tendência mundial, tanto é que o mundo hoje ele é majoritariamente urbano. O que significa dizer isso? A maior parte da população mundial hoje vive nas cidades, né, vive no espaço urbano, praticando as atividades de segundo setor e de terceiro setor, ou seja, na indústria, na geração de energia, na construção civil, né, segundo setor, e no comércio e serviço, o terceiro setor. E quando a gente fala dessa redução populacional do espaço rural, me pergunta, Marcos, o que é que vai levar, né, essa população a migrar do espaço rural para o espaço urbano? A palavra-chave, galera, seria a busca por melhor qualidade de vida, né? Quando as pessoas migram de um ponto para outro, tem justificativas variáveis, mas o objetivo central é sempre o mesmo: busca de sobrevivência, melhor qualidade de vida. Quando a gente fala do espaço rural para o espaço urbano, essa migração, essa busca pela melhor qualidade de vida, ela vai ser intensificada primeiramente, por exemplo, pela mecanização agrícola, que é justamente a substituição, né, da mão de obra humana por máquinas, que vai gerar o quê? O desemprego, a falta de renda e, consequentemente, a possibilidade da pessoa não ter como sobreviver. Então, vê como única alternativa buscar um emprego no espaço urbano, galera, tá? Então, a mecanização agrícola ela vai te levar à substituição da mão de obra humana, né, pelo maquinário, e isso vai gerar o chamado desemprego estrutural. Muita atenção nesse terminho, tá? Desemprego estrutural é aquele que ocorre quando a máquina substitui o ser humano. O desemprego estrutural ele pode acontecer tanto no espaço rural, com a mecanização agrícola, como também no espaço urbano, tá, galera? Quando tu tem, por exemplo, aí, né, uma indústria, por exemplo, trabalhadores numa linha de produção e eles são substituídos, né, por um robô. Um exemplozinho bacana aí para tu ver isso mentalmente, se tu já assistiu aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Que tem o pai do menino Charlie, né, que é o ator principal, o filme começa, ele trabalha numa fábrica, ele é substituído, né, por uma máquina. Ali ocorreu o emprego estrutural, desemprego estrutural. Belezinha? E claro, tudo isso vai culminar para quê? Para a situação do êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do espaço rural para o espaço urbano. Beleza? Marcos, só a mecanização? Não, galera, tem outra questão importante. No Brasil, isso aqui é muito presente, galera, tá? Outro fator que leva a esse êxodo rural, que leva à diminuição da população rural em relação à população urbana, é a concentração de terras. Tá? No Brasil, galera, estima-se que 1% da população rural concentra em torno de 50% de toda a área. Ou seja, tu tem muita terra concentrada na mão de muito pouca gente. Isso é uma grande problemática, porque se tu tem pouca gente com muita terra, significa que tu vai ter muita gente sem um espaço para poder sobreviver, né? E com isso, galera, nós vamos ter o aumento das desigualdades espaciais ali no campo, né, das desigualdades sociais, porque sem propriedade, muitas vezes a pessoa não tem como tirar o seu sustento, não tem como praticar a agricultura, a pecuária, né? E tu vai ter uma concentração de poder e de renda na mão dessa pequena parte da população que concentra essas terras. Então tu tem um aumento da desigualdade social que vai contribuir diretamente para quê? Novamente para o êxodo rural, que, como eu te disse, um êxodo rural não planejado que ocorre, né, de uma forma desordenada, faz com que os espaços urbanos cresçam também de forma desordenada, e isso vai gerar problema para ambos os espaços. Eu vou te dar um exemplo aqui, galera, prático, que é, por exemplo, o estado de São Paulo, né? A grande São Paulo, por exemplo, cresceu muito rapidamente no nosso período de urbanização, muita gente migrando da região
norte, nordeste para o sudeste. São Paulo não tinha essa infraestrutura para receber todo esse contingente populacional num curto espaço de tempo. E o que a gente vai perceber? São Paulo vai crescer de uma forma desordenada. E quando a gente vê São Paulo hoje, tu tem sérios problemas de poluição, de violência, né? Tu tem uma problemática séria de locomoção nessas cidades. Então tu percebe aí, né, uma consequência gerada pela desigualdade social no campo, que vai levar ao êxodo rural, que influencia também em problemáticas urbanas. Beleza? Então tu vê como estes espaços eles estão interligados. Tranquilo, galera? Facinho, né? Ó, dá aquela respiradinha, bora evoluir. Como eu te disse, existe uma relação direta, galera, tá? Entre as desigualdades do campo e no espaço urbano, tá? É um grande erro, e aí tu precisa estar atento à tua prova, que muitas vezes também ocorre essas afirmações de que as problemáticas do campo elas não vão influenciar no espaço urbano. E não é verdade. Né? Nós vivemos em uma sociedade onde a problemática rural vai influenciar diretamente na problemática urbana e vice-versa, ou seja, esses espaços se relacionam. E como eu te disse, galera, o êxodo rural ele é a maior consequência dessa desigualdade social que ocorre no espaço rural, né? Que é o deslocamento, é a fuga de pessoas, né? Do espaço rural, muitas vezes de sua área de origem, onde a pessoa ali tem raízes, tem as suas qualificações, né, para aquelas atividades agropastoris, mas são forçadas a migrar para o espaço urbano buscando melhores condições de vida. Tu não pode esquecer isso, tá certo? A motivação, ela é variada, como eu te disse, né? Ela pode gerar justificativa por mecanização do campo, concentração de terras, violência no campo, né? Também a busca por qualificação profissional, tá? Mas sempre buscando aí melhores condições de vida. E como eu já te disse, a imagem ela representa muito bem quando esse êxodo rural ele ocorre de uma forma descontrolada, ele vai influenciar diretamente no crescimento desordenado dos espaços urbanos e assim contribuindo também para a desigualdade social. Um termo importantíssimo aí que tu precisa estar atento, tá? Marcos, quando essas cidades crescem de forma desordenada, como é que nós chamamos esse elemento, esse fenômeno? Nós chamamos de macrocefalia urbana, tá? Macrocefalia urbana é o crescimento desordenado dos espaços urbanos, motivado principalmente pelo êxodo rural, tá certo? Exemplo de cidades macrocéfalas, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro. As grandes metrópoles nacionais, elas passaram por esse processo porque se tornaram atrativos populacionais, principalmente objetivos, né, desse êxodo rural. Bacana? Facinho, né? E galera, para a gente fechar com chave de ouro essa aula, bem legal, a gente não pode deixar de falar das modificações que vêm ocorrendo no espaço rural. Como assim, Marcos? Quando nós falamos assim, urbano, tu já imagina prédios, carros, avenidas, comércio, pessoas engravatadas. Quando você fala rural, o que te vem logo à mente? Áreas verdes, agricultura, né? Ali terra, ou seja, tu já imagina duas características bem distintas, mas claramente tu vai perceber que no urbano te prioriza ali as atividades de segundo e terceiro setor e tu vai perceber no setor rural as atividades de primeiro setor. Mas isso, galera, não é uma regra. O espaço rural ele também vem se transformando com o avanço da globalização, é claro, das evoluções tecnológicas. Nós vamos perceber muitas dessas características do espaço urbano adentrando, tá, dentro do espaço rural. Nós podemos primeiramente frisar, galera, a modernização da infraestrutura do espaço rural, né? Quando nós falamos em espaço rural, muitas vezes te vem aquela mente, né? Não tem uma infraestrutura de, por exemplo, transporte, tu não tem, por exemplo, um sistema de saúde que funcione, tu não tem, por exemplo, habitações adequadas, tu não tem conforto, né, digamos assim. Mas isso já não é totalmente verdade. Tu tem áreas rurais que vão ser ali caracterizadas pelo primeiro setor, né, que vão ter ali pouca população, mas já apresenta uma infraestrutura, ou seja, vai ter ali um hospital que tu vai conseguir ter um bom atendimento, tu vai ter acesso principalmente aos confortos que tu tem, por exemplo, no setor urbano, né? Tu vai ter, por exemplo, ali acessos como, por exemplo, de infraestrutura, de meios de transporte adequados, tá certo? Então tu já vai perceber uma evolução que teoricamente tu atrela ao espaço urbano presente no espaço rural. Uma outra questão importante, galera, também é
a modernização das atividades agrícolas, né? A gente vai perceber que buscando uma maior eficiência, né, e principalmente um aumento da produtividade, nós vamos perceber aí a tecnologia adentrando nas atividades agrícolas em grande intensidade. Então, hoje, principalmente em produções de grande porte, tu já vai perceber, por exemplo, a utilização de maquinário pesado, até de drones, por exemplo, né, a chamada agricultura de precisão, para maximizar a produção. E para finalizar, a gente não pode deixar de citar também o avanço das atividades de terceiro setor, que é o comércio dentro das atividades, dentro do espaço agrário. Como? São os chamados resorts rurais, né, o chamado ecoturismo, tá certo? Os espaços, tudo se aproveitando dessas características rurais. Belezinha, galera? Valeu!